Bom dia, meus amados, mais uma vez aqui no meu canal, deixando uma palavrinha da parte de Deus para vocês. Vou passar para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acredito. Vamos falar um pouco sobre opções. Aqui na Terra tem opção? Tem. Aqui na Terra você pode escolher, eu quero e eu não quero. Eu sou e eu não sou. Eu vou ou não vou. Mas para ir para o céu, para ter a vida eterna com Deus, não existe opção. Ou você é 100% Deus ou não é. Amém? Então vamos direto ao assunto, vamos ler o livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 12 em diante. Amém? Está escrito assim: e há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanterna, e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total, apressada. Deus castigará essa terra. Deus castigará esse povo. Ah, mas Deus é amor. Mas Deus é fogo consumidor. Isso eu falo com toda certeza. A pessoa está no caminho errado, está numa união errada, está numa vida totalmente errada. Ah, o que é errado para você? Errado para mim é tudo que vai contra a palavra de Deus. Porque aqui na Bíblia está escrito como eu devo ser, como eu devo agir e como eu devo viver. Está escrito na Bíblia. Se eu faço a minha vontade, eu não faço a vontade de Deus. Eu estou fazendo a minha vontade. A vontade de Deus está escrita aqui, ó, na Bíblia Sagrada. A vontade de Deus está todinha aqui, de Gênesis a Apocalipse. Agora, se eu faço a minha vontade, eu não estou fazendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus é clara: aquele que amar o mundo a mais do que a mim não é digno de mim. A palavra de Deus diz assim: ouve a minha voz, povo meu. Aquele que ouve atentamente a minha voz e coloca em prática e obedece, esse será chamado de meu filho. Porque não adianta nada você dizer que acredita em Deus, que Deus é com você, se você não faz a vontade de Deus. Mais uma vez eu vou te dizer: Deus não impede ninguém de acertar ou de errar nessa terra. Você pode fazer o que quiser. O que quiser. Deus não vai te impedir. Tem uma passagem na Bíblia que diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Por que
que não me convém? Não me convém, porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. Se você não faz a vontade do teu Pai, ele não é contigo. Mas tem um porém. Deus, ele é bom e misericordioso. Deus me ama, porque tudo dá certo comigo. Sabe por que tudo dá certo com você? É porque Deus é misericordioso e não tirou de ninguém, esse alvo de acertar ou errar. As coisas vão acontecendo sucessivamente. E não pensa você que tá dando certo porque Deus é contigo, porque não é. Tá dando certo porque Deus não impede as coisas de acontecer quando você está lutando para isso. Cruza os braços para ver se algo vai te acontecer. E eu te digo, Deus deixa as coisas acontecer porque o que ele tinha que fazer por nós aqui nessa terra, ele já fez. Ele enviou o filho dele para morrer por todos. Por isso Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pecador. Porque se Deus não amasse o pecador, Jesus não precisava ter morrido e derramado todo o seu sangue. Se as pessoas fossem todas boazinhas, se todas andassem diante de Deus no caminho certinho, não precisava de Jesus ter morrido e derramado todo o seu sangue. Jesus morreu e derramou todo o seu sangue para os pecadores, que eu sou uma delas. Para isso Jesus morreu, para os pecadores. Mas qual pecado? Todo tipo de pecado. Tudo que você faz que não está dentro da palavra de Deus, que não está indo de encontro ao que Deus disse, você está fazendo errado. Se você não faz o que Deus disse, está errado. Porque se você lê a Bíblia, você vai entender que Deus disse: dai ouvido à minha voz. Eu não quero holocaustos. Eu não quero sacrifícios. Eu quero obediência. O que é obediência? É obedecer a palavra de Deus. E você, se lê Bíblia, você sabe o que diz a palavra de Deus, o que nós temos que fazer, como Deus quer que você age nessa terra para você alcançar a salvação. Aqui nessa terra, qualquer um pode ter casa, comida, viajar, andar de avião, morar em mansão, ter dinheiro, ter conta no banco, ter bilhões e bilhões. Qualquer um. Basta trabalhar e a luta. Porque Deus não tirou isso de nós. Ele nos deu a terra para que nós pudéssemos usufruir dela. Aqui na terra você consegue tudo. Você andando no caminho ou não. Porque eu digo, o sol nasce para todos. As pessoas más, as pessoas erradas, o sol esquenta para elas. A chuva cai para elas. Elas comem do bom e do melhor. Mas é aqui na terra. Mas para o céu, viver uma vida eterna com Deus, não é dessa forma. Eu vou ler para vocês também aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Presta atenção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando Deus diz que ele coloca diante de nós a vida e a morte, é o seguinte: a vida que ele está dizendo aqui é a vida eterna. A morte
a morte eterna. Porque, mais uma vez eu vou dizer, existe 2 tipos de morte. Dois tipos de morte. A morte carnal e a morte espiritual. A morte carnal é qualquer um de nós vai morrer a morte carnal. A palavra de Deus diz que no arrebatamento da igreja, no toque da última trombeta, muitos vão subir de corpo e alma, ser arrebatados e transformados nos ares. Não vão descer à sepultura. Não vão ter morte carnal. Vão ser transformados nos ares. Porque para onde Deus vai levar esse povo, não entra carne nem sangue. Então vão ser transformados nos ares no toque da última trombeta. Muitos não vão conhecer a morte carnal. Vai ser arrebatado no toque da última trombeta. Amém? Então, mas se a morte vier hoje para mim, e se eu descer a sepultura antes do arrebatamento da igreja, eu vou ter a morte carnal. Mas a palavra de Deus disse que aquele que morre em Cristo não morre, está dormindo. Tem uma diferença entre quem morre em Cristo e quem não morre em Cristo. Aonde está? Lucas 16, 19, que explica melhor. E morreu e foi levado pelos anjos. E morreu o outro e foi sepultado. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre uma pessoa da Bíblia que serviu a Deus, que partiu, que teve a morte carnal, diz: e dormiu, e descansou. E quando não morreu em Cristo, ele fala, e morreu, e foi enterrado, e foi enterrado. Não diz que adormeceu. Então, tem a diferença nessas 2 mortes. A morte espiritual é quando o toque da última trombeta, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e subir junto com a igreja, com aqueles que estão aqui, que vão subir vivos e ser transformados nos ares. As sepulturas vão abrir e aqueles que morreram em Cristo, que morreram no caminho, na obediência, vão ressuscitar e subir com a igreja. Para onde? Para um lugar onde Deus vai deixar eles reservados por 7 anos. E aí vai começar os 7 anos de tribulação aqui na terra. Com quem? Com as pessoas que não andaram no caminho, com as pessoas que diz que Deus ama eles, com as pessoas que diz que crê em Deus, com as pessoas que diz que Deus é com eles, com as pessoas que diz que Deus não castiga, com as pessoas que não obedeceram, que não andaram no caminho, com as pessoas que fizeram as suas próprias vontades. Por quê? Por causa da opção. Eu tenho opção. Eu vou e eu não vou. Eu fico e eu não fico. Eu sou e eu não sou. Eu sou se eu quiser. Se eu não quiser, eu não sou. São as opções. O livre-arbítrio. Aonde eu falo, o livre-arbítrio te leva à perdição. Por quê? Se você tem Deus como seu Senhor, se você tem Jesus como seu Senhor, se você acredita no sangue derramado, se você acredita na morte dele, que ele veio aqui e morreu por você, derramou todo o seu sangue para que você tivesse vida eterna, se você acredita nisso, você vai fazer o quê? A vontade do seu Senhor. Jesus nos comprou com preço de sangue. Ele pagou com a vida dele pela minha e pela sua vida. Se você crê nisso, você vai fazer o quê? Obedecer à vontade de quem? Do seu Senhor. Um dia, uma pessoa me perguntou, o que significa servir duas pessoas ao mesmo tempo? 2 senhores. 2 senhores. Como servir? O que significa isso? Porque temos Deus e também no mundo temos o diabo. Isso aí é fato. Quem não serve a Deus, serve quem? O diabo. Porque se você não obedece os mandamentos de Deus, se você não anda no caminho, se você quer fazer a sua vontade, divertir nesse mundo
satisfazer os desejos da carne, você está fazendo a vontade de quem? Não é de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você não satisfaz a vontade da carne, e sim do Espírito. Por isso que disse, aquele que anda na carne, que nasceu da carne é carne. Aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Mas como é que nasce do Espírito? O batismo de arrependimento, o batismo na água, o emergir na água, o nascer de novo. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu Deus, está escrito na Bíblia. O nascer da água. Arrepender dos seus pecados. Ah, já pequei, já aprontei, já tive filho, não era casada, já fiz isso, já fiz aquilo. Tudo que não agrada a Deus. Ou você acha que ficar com vários homens agrada a Deus? Não, não agrada a Deus. Ou o homem ficar com várias mulheres agrada a Deus? Não, não agrada a Deus. Mas infelizmente isso acontece nas nossas vidas, como aconteceu na minha. Se arrependeu? Não. Arrependi terrivelmente. Mas isso acontece. E o pior pecado é aquele que você não vive para arrepender. Se você viveu e arrependeu, Deus está pronto para perdoar todos os nossos pecados. Vá e não peques mais. O que eu disse? Tem 27 anos que eu estou na caminhada. Vai fazer 16 anos que eu estou andando no caminho. 16 anos que eu não desvio nem para a esquerda, nem para a direita. 16 anos. Tem 27 que eu conheci a palavra. Mas 16 eu estou no caminho. Deus me deu tempo para arrepender. Deus me deu tempo para reconhecer os meus erros. E falar com a boca, confessar com a boca o meu erro. E falar com Deus. Me visita desde o ventre da minha mãe até hoje. E me perdoa, Senhor, por pensamentos, palavras e obras. Agora, nós temos opções aqui na terra. Aqui está escrito, ó. Coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Escolhe. Você pode escolher e andar do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Isso eu falo com filho, eu falo com neto. Que agora eu tô falando é a verdade. Eu não posso passar a mão na cabeça e eu não posso satisfazer os desejos e os egos das pessoas. Eu não posso amaciar. Eu tenho que falar a verdade porque nós estamos chegando no fim. Jesus está voltando. E se você não estiver no caminho, você vai ficar. Ah, eu tô à beira do caminho. Vai ficar. Se você não estiver no caminho. Igual eu falo, já falei e repito. Morrer não é problema, não. Problema é você morrer e não saber para onde vai. Porque o inferno está esperando Satanás, o anticristo, o falso profeta e todas as pessoas que não quiserem reconhecer Jesus como o único e fiel Salvador e andar em teus caminhos. Porque não adianta só reconhecer não, tá? Tem que reconhecer e obedecer. Você obedece, aceita, reconhece, dessas águas do batismo, passa a ser filho e não criatura. Porque, mas todos é filho de Deus. Mentira! A Bíblia fala que filho de Deus é aquele que aceita ele como pai e anda no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Se você não aceitar Jesus, não aceitar o Espírito Santo, você não está na luz. Porque quem é a luz do mundo? O Espírito Santo de Deus. Ele é a luz do mundo. Se você não aceita nem o Filho, nem o Espírito, você não está na luz. Está em trevas. É a Bíblia que diz. E se quiser, pode me perguntar que eu tenho resposta. Amém? Nós temos opção aqui na terra. Mas para ir para o céu não existe opção, não.
Porque ele diz, aquele que não der ouvido às minhas palavras. Por isso que fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem sede, venha e beba. Porque Jesus está às portas. Aqui na terra você tem opção. Você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser. O que quiser. Mas uma coisa eu tenho certeza. Para o céu, vida eterna você não vai ter. Por repouso de Deus você não vai entrar. Por causa de uma desobediência de Moisés. Ele não entrou na terra prometida que era Israel. Eles andavam indo para Israel, para a terra prometida Israel. Por causa de uma desobediência de Moisés. Moisés foi um homem segundo também o coração de Deus, igual Davi. Moisés foi um homem que andou à risca com Deus. Por causa de uma pouquinha desobediência dele. Deus falou, você vai subir até a montanha. Lá você dormirá. Você vai ver a terra prometida, mas lá você não vai entrar. Eles ficaram 40 anos no deserto. Morreram todos. Só entraram na terra prometida os de 20 anos abaixo. Porque Deus, ele ama o pecador. Mas ele não aceita a desobediência. Moisés foi salvo? Sim. Ele andou no caminho. Foi um deslize dele e Deus deu o castigo. Porque Deus castiga. Deus castiga. Ah, Deus castiga? Castiga. Castiga. E se você não for castigado agora, no último dia, você vai ser castigado. Porque o castigo vem. Isso é fato. Porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Deus não muda, não. As palavras dele também não mudam, não. Deus mata. Deus castiga. E por isso que as pessoas ficam por aí, ó, errando e achando que Deus é com eles, Deus é comigo, Deus gosta de mim, Deus me ama. Aqui, ó. Tá? Deus só deixa e permite que aconteça. Mas a nossa hora vai chegar. Que a graça, que o amor, que o discernimento e sabedoria de Deus te encontre, meu amado. Viu? Aproveita enquanto há tempo. Anda no caminho, volta pro caminho, sai da beira do caminho, fica no caminho. Fica no caminho. Ouça o que Deus está te dizendo. Ouça a palavra de Deus. Porque às vezes você tem que fechar o seu olho e ouvir com o olho do Espírito. Muitas das vezes, fechando o seu olho e ouvindo, você enxerga muito mais. Ouve e lê as histórias do cego, de 2 cegos, do cego Bartimeu. Ouve, porque eles não viram, mas eles ouviram, entenderam e andaram no caminho. Amém? Que a graça de Deus seja com você.